Daqui a pouco tem o nosso querido Fuzil, que ele vai tirar os números da loteria. Quem sabe com esse dinheiro a gente... Se o mundo acabar, a gente gasta tudo hoje mesmo, certo? Muito bem. Zuzu, vamos para a resenha? Vamos lá, então tá a vinheta aí, garoto. Vinhetinha da resenha? Resenha fantástica. Você sabe que nosso querido Jair Messias Bolsonaro, ele continua em Orlando e ontem teve um evento de grande destaque, onde ele falou para uma turma bem grande. E a pergunta feita para Jair é: Jairzão da massa, você quer se aposentar e ficar na Disney ou você ainda acredita que pode ser uma aposta política para 2026? Ele respondeu? Ficar na Disney. Voltar pro jogo. Ele deu a resposta. Tá certo, ficar na Disney. Falou que o Lula não vai durar muito. Tem a resposta dele, mas o áudio é péssimo. Então aqui... entendi. Vamos lá, só pode colocar um... Só para ilustrar. Só para ilustrar. Aqui é a pergunta que foi feita para ele. E ele disse que ainda tem a esperança de ser o presidente do Brasil. Em palavras ele quis dizer isso. E aí vocês falam, será que Bolsonaro volta ou vem outro nome para a direita? Há muito tempo ainda. Muito tempo. 4 anos, muita coisa pode mudar. Já foi dito aí no PL que se ele não quiser, Michele tá aí. Exatamente. Então, você vê, nem na mulher a gente pode... Não dá, é a primeira oportunidade. Agora pronto. Primeira oportunidade, é aquele gato. Se você não dá ração pro gato, ele vai pro vizinho e acabou. Deixou a porta meio aberta. Política é complicado, não tem espaço. Não tem. Não tem. Sempre alguém ocupa o vácuo. Exatamente. Pode ser o Tarcísio ou a própria Michele. Que mais? Por sua vez, o Lula estava falando agora, inclusive, e ele está muito chateado. Disse ele que o Bolsonaro não cuidou da Alvorada, tá? E ele é um cara sem casa. Esse vídeo viralizou muito. Então, mas isso aí também é uma palhaçada. Mas ele tá abrindo o coração. Isso aí também tá uma... Não, falou que ele é sem palácio. Vamos lá, Lula. Isso aí também tá uma Abra palhaçada. o coração. Não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Tá no hotel. Eu, na verdade, sou um sem casa. Tá bom. Tá sem tudo. Sem palácio. Mas tem vários palhaços. Tem tá sem palhaço. Tá sem. Eu acho que ele tá equivocado, porque eu acho um tesão morar em hotel. Se eu pudesse na minha vida morar num hotel, você tem um belo café da manhã, aquele roupão, uma toalha. E com os outros pagando ainda? Exatamente. Opa, você viu quanto ele já gastou de hotel, né? Isso. Não é barato. Você já viu? Eu vi, não é barato. É só chamar a MST também. Você acha que ele tá no Ibis? Se ele quiser chamar a MST na rua. Tá no Ibis. No Fórmula. Aqui no Ibis. Aqui. Fórmula 1. Hotel Fórmula. A caixa de maçã, o quarto. Aquela belice. Eu tô no Fórmula, Põe tá o pé bom. pra fora da janela. Ele tropeça, cai na varanda, não é? Tá no olho. Aquela presidencial maravilhosa. O que mais, Zuzu? Ô, Sami, você acha que no Brasil Fala, meu amor. está absurdo? É um momento que o juros Os está juros muito do alto. Brasil. Eu vou pedir pra você não responder. Tá bom. Eu vou pedir pro Alckmin falar. Beleza, e depois João você Kleber. comenta. O Alckmin falou sobre os juros, né? Vamos lá. Tá muito alto. Cunha fiscal, vamos tirar para reduzir custo de capital. É falta de concorrência. Estados Unidos tem 2.000 bancos. É insegurança econômica, que é? Questão fiscal, é insegurança política, é dificuldade de reaver o crédito, spread alto, que o bom pagador paga pelo mal pagador, enfim. É preciso agir no sentido de termos custo de capital mais barato. Conversinha. O que você acha, Samidana? Porque Vamos lá. O que você faria? O que Beth faria? Eu tava refletindo na vida. Tá. Mas depois eu conto a piada. Vamos lá. O que acontece? Você tem dois níveis de juros. O primeiro é o que o governo decide. Hoje a gente tem o Banco Central brasileiro, que vai ter o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidirá a taxa básica brasileira. Aqui tudo indica, ficará nos atuais 13,75%. E você tem também a taxa que chega no bolso do consumidor, que é essa taxa básica mais o spread bancário. Taxa básica primeiro, Selic. Poderia ser menor? Poderia. Quem é o grande culpado disso? Quem? O próprio governo. A gente faz uma política fiscal muito heterodoxa, a gente não respeita âncoras fiscais, a gente gasta muito mais do que deve. O próprio Lula criou uma série de ministérios,
está aumentando a máquina pública e isso deixa o país com mais risco. Para você captar dinheiro tendo mais risco, você precisa remunerar mais o investidor. Tá. Então a gente paga isso por conta do risco. No ano passado, antes das eleições, a gente tinha um caminho de queda. Poderia fechar esse ano a uma taxa de 11,25%. Essa era a expectativa do mercado. Hoje já se fala em 12,5%. Por quê? Porque a gente teve sinalizações que a responsabilidade fiscal não é a prioridade. Estou falando só desses gastos? Não. É o teto de gastos que foi para as cucuias, é a própria independência do Banco Central. Então a gente paga por isso. Boa. Então isso é o primeiro ponto. Culpa exclusiva do governo e das orientações das políticas econômicas. Segundo ponto, o que os bancos cobram? Os bancos tendem a ganhar dinheiro como qualquer empresa. O objetivo de empresas é gerar valor para os seus acionistas. Isso aí. Você precisa ter uma concorrência. Quanto mais concorrência, melhor. A gente tem muitos bancos digitais. O problema é que aqui é uma insegurança jurídica enorme, há uma insegurança tributária enorme. Com essas políticas públicas, inclusive, aumenta a chance de desemprego, aumentando o desemprego, aumenta a chance de inadimplência, e aí o banco cobra mais. Então, dá para atuar dos dois pontos. Agora, o que não dá é para fazer um discurso vazio, como o do Alckmin, que ele não propõe nenhuma coisa prática. Papagaiada, né? Ninguém propôs, falou e não disse nada. Falou, você não quer saber o que você vai fazer para diminuir a dívida pública e mostrar que você se preocupa com o gasto público, porque aí sim vai diminuir juros e inflação. E outra, o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação. E a inflação é uma consequência dessa política. Então, assim, é um discurso absolutamente político e vazio, assim como tem sido até agora. O governo não tem... A inflação é um imposto que você paga pelas cagadas do governo. Exatamente. Pelas políticas ruins. Só que o que é um pouco hipócrita é que a esquerda fala que se preocupa tanto com o pobre, só que o pobre é o que tem menos recursos para combater com a inflação, porque o rico tem instrumentos financeiros para isso, ele tem patrimônio no que hotel. valoriza. Então, quer dizer, a inflação é um imposto cruel que prejudica os mais pobres. Sim. E você, Samidana, acha um tesão porque você senta na renda fixa, você é bilionário e tá lá. Mas é isso aí. Eu proíbe de jogar na loteria. Boa. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o jogo da loteria. Quem vai ganhar? A inteligência artificial ou a burrice humana? A inteligência artificial já falou os números, mas não... Calma, não é isso. Boa, valeu, Samir. Vamos fazer uma disputa contra a inteligência artificial. Quem vai ganhar? Quem vai vencer? A necessidade contra a tecnologia. Óbvio que a necessidade vence. O que mais, Zuzu? Não é fácil ser influenciador digital, a gente está vendo a dificuldade das pessoas na rede social, mas imagina no Irã. Um casal no Irã foi preso por dançar na rua. Eles foram condenados por incentivar a corrupção, a prostituição pública e por reunirem com a intenção de perturbar a segurança nacional. E eles estão dançando lá, Emílio, não é absolutamente nada. Por esta simples dancinha no Irã, os caras vão ficar presos 10 anos. Então imagina a situação que é você como um influenciador digital no Irã. Não tem muita brincadeira no Irã. Não tem conversa. Não tem conversa, né? Não dá pra poucas ideias. Ontem a gente... É isso. Acabou? Não. Calma. Essa é só essa notícia. Notícia completamente boba, não? Imbecil. Esse foi o 4. O 5 é melhor. Eu falei, Alba, essa não vai funcionar. Mas obrigado, Alba. É o seguinte, ontem a gente debateu muito sobre o Covid. Sim. Ninguém tem muito uma explicação. Nem você mesmo. Acabou o Covid. Falei, aí, acabou? Acabou? O que, o Covid? É. Acabou, não acabou? Não, a OMS disse que ainda não acabou, tá em emergência. Tem ainda casos. Ainda é emergência, sim. Porém, nos Estados Unidos, né, eles vão encerrar a parte de emergência do Covid-19. Inclusive, o Biden agora vai vetar um projeto de lei que foi proposto no Congresso dos Estados Unidos que elimina a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para prestadores de serviço de saúde que trabalham em determinados programas federais. Lembra que tinha muita gente que precisa ser vacinada e o caramba? Sim, o Exército também, eles chamaram tudo de volta os caras que não se vacinaram. Parece que 8 mil
entre a Marinha Exatamente. americana, eles mandaram volta pro trabalho, mesmo sem vacina. Agora tá sussa. Eu tô fazendo esse giro internacional pra gente contextualizar. Por exemplo, na China, que a gente viu, lembra da fábrica da Apple lá no iPhone? Lembra toda quebrando tudo. Agora parece que deu uma acalmada na onda de Covid também. Tá perdendo a força, então eles estão tirando o pé na China. Graças a Deus aí. Então essa é uma notícia maravilhosa. Só aqui que você tem um lugar do aeroporto. É isso eu achei curioso. Diferente do mundo Você inteiro. viaja. É que o Covid fica esperando. Não, mas é um lugar. Só tem um lugar no aeroporto. É igual de fumante. É isso. É, igual era fumante. Você- Covid brasileiro. Você usa a máscara ali, depois você pode tirar e tal. exatamente. Beleza, é um protocolo fantástico da... Um ambiente não controlado ali, né? É. Não, mas a notícia que a gente... Que mais usa? Mas ao mesmo tempo, né, você fala, tá sussa, tá o cacete. O Por quê? quê? Não tá tranquilo o O clima. Covid? Não é o Covid, é o clima É o clima da vida. da vida. Ah, sim. Sempre quando a gente acha que vai dar aquela A acalmada... guerra, né? É, meu amigo, ó, será que vem mais uma guerra mundial? Quem tá falando isso? Feeling. Feeling por quê? Existe um alerta nos Estados Unidos sobre a China. Quem disse isso? Ó, falou, meu instinto diz que estaremos num combate. Estou falando do exército americano. Um participante falou que pode ter uma guerra. Por quê? Por que poderia ter uma guerra com a China e os Estados Unidos? Taiwan? Matou. Parabéns. Bom dia, político. Tirou 10. Ponto para o Emílio. Exatamente. Ganhou um ponto, exatamente. Ganha a estrelinha. Então, e também a história, né, do Xi Jinping, um pretexto que ele vai falar por causa de Taiwan e pode ser uma guerra. E o cara do exército americano falou: eu estou com um mau pressentimento, eu estou com um feeling que pode ter uma guerra aí. Então, na Europa, estão falando que a gente nunca esteve tão perto da Terceira Guerra Mundial, que é o negócio do Putin lá com a Ucrânia. Certo? É que a gente não tá muito... A gente não liga muito. Nós não estamos ligando muito. A Paulista a gente viu ontem É. no boteco com o Nós fuzil. estamos mais preocupados com o campeonato regional. Se vai do que ter com picanha. com a Champions League. Até vir no nosso. Correr na Paulista. Até o gordão tem que se alistar lá no exército. Que mais? Vai muito pros Estados Unidos. Agora, meu turista, ele passa às vezes do ponto. Tem um polonês aí que ele quase tomou... Ele tomou um cacete, foi preso, acho que parece que ele foi solto. Por quê? O cara resolveu fazer uma graça. Um polonês tomou um pau aí numa pirâmide asteca. O turista foi agredido por seguranças por escalar esta belíssima pirâmide lá no México. O cara fez uma graça, você não pode subir na pirâmide, igual você sobe, você tem que ter uma autorização. Olha o tamanho do pau. Veio um mexicano e deu uma paulada no cara. E depois... Vai largar a mão de ser trouxa. Vai largar a mão de ser trouxa. Os comentários falam, não pode, né? Tem uma pirâmide, tem que Brasil.